Pessoal, então vamos retomando o nosso curso, agora indo para os minutos finais. Então vamos rever algumas advertências aqui, como essa, por exemplo. Então, a advertência: o trabalhador espírita é responsável pelo passe. Lá no livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, da dona Sueli Paula Schubert, ela diz assim: não é a cor da roupa do passista, ou a sua gesticulação, ou a sala ser azul ou branca que irão influir na qualidade da transmissão energética no instante do passe, mas sim a sua mente, impulsionando e direcionando as energias fluídicas, o seu desejo de servir, a sua capacidade de ser solidário com aquele que ali está e de amá-lo como a um irmão. Por isso, a simplicidade deve ser a tônica no momento do passe, já que este é essencialmente um ato de amor. E o amor é simples, desataviado e puro, tal como exemplificou Jesus. Então ela faz um resumo daquilo que nós temos visto, que não tem interferência, cores, tem casas espíritas que rotulam, né? Roupas, cor de roupas, claras ou não, isso também não tem nenhuma interferência, né? Nós sabemos. Embora algumas casas se rotulam assim de espíritos, mas não guardam esses princípios de acordo com o codificador. Então nada disso interfere. O que interfere são os valores morais do passista, à luz do Evangelho de Jesus, né? Quanto mais nós nos dedicarmos, mais vamos ali crescendo, digamos assim, nos impulsionando dentro do trabalho do passe. Manuel Filomeno de Miranda: ame-se e cure-se quem deseja participar da solidariedade humana no ministério do socorro aos enfermos, enfermos no sentido amplo, a fim de melhor ajudar. Exteriorize amor e anele firmemente pela saúde do próximo, deixando-se penetrar pela energia divina de que se fará instrumento, e exteriorizando-a com a sua própria vibração. Atenda aos irmãos enfraquecidos na luta, caídos na jornada, desorganizados nas paisagens do equilíbrio. A terapia pelos passes é doação de amor e de saúde pessoal. Só os espíritos conseguem chegar a esse grau de compreensão. Nós, os encarnados, geralmente não conseguimos, não. E é um ato de amor. Então nós temos que nos amar, temos também que fazer esse alto amor, mas para ajudar ali o próximo que necessita disso. As qualidades dos frutos estará condicionada a tudo isso, né? Algumas diferenças entre o passe espírita e a chamada mediunidade de cura. Vamos ver. Então era tratada, esse é o assunto polêmico, nós já falamos agora há pouco, não vamos polemizar mais, só trouxe alguns slides a partir aqui da obra, da codificação, para que nós tenhamos uma noção mais aprofundada sobre esse tema bastante polêmico no atual movimento espírita. Muito polêmico. Então, mediunidade de cura, o que ela significa? Vamos lá. Então, lá no livro dos médiuns, há pessoas que, capítulo 14, item 176. Há pessoas que verdadeiramente possuem o dom de curar pelo simples contato, sem o emprego de espaços magnéticos? Certamente. Não tens disso múltiplos exemplos? Vamos entendendo o raciocínio, né? Porque às vezes pegar uma palavra, uma frase isolada, dá um significado que não é a conclusão que aqui nós temos que chegar. Nesse caso, há também ação magnética ou apenas influência dos espíritos? Uma e outra coisa. Essas pessoas são verdadeiros médiums, pois que atuam sob a influência dos espíritos. Está falando então de uma classe de pessoas que tem fluidos mais qualificados, digamos assim, em relação ao médium, em relação ao passista comum. Todos conseguem compreender isso? É com os fluidos um pouquinho mais. Mas o passista, que não é médium de cura, ele pode também fazer ter grande colaboração com aquele trabalho da sua auto-evangelização. Mas alguns vêm como médium por questões ligadas ao seu passado espiritual. Entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Kardec pergunta: ora, o magnetizador, aurindo em si mesmo a força de que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. Kardec tirou uma conclusão equivocada. É um erro. A força magnética reside sem dúvida no homem, a questão dos fluidos ligados ao duplo etérico. Mas é aumentada
pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Aqui é uma teoria geral que eles estão dizendo, né? Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Todo o trabalho é feito pelos espíritos. E hoje isso é feito dentro de casas espíritas por meio do passe, principalmente. E da fluidoterapia, né? Hoje também, algumas casas como aqui, o nosso lar e outras casas têm a chamada fluidoterapia, que na verdade eu entendo como sendo uma espécie também de passe. Talvez um pouco mais qualificada, pelo menos essa é a intenção. Mas existe hoje dentro do movimento espírita, então, passes distintos da chamada fluidoterapia. Os espíritos, até onde eu li, quando eles se referem, eles usam a palavra fluidoterapia, eles usam para o passe. Né? Para o passe. Mas existe isso hoje, né? Dentro do movimento espírita. Lá no Livro dos Médiuns. O espírito Mesmer, ele tem uma comunicação interessante em 1864. Ele desencarnou em 1815 e ele se comunicou na Sociedade Espírita de Paris. E ele disse assim: também é por isso que o magnetismo, isso ele estudou com certeza lá no plano espiritual, então ele já trouxe outros conhecimentos, porque ele não admitia a presença de espíritos na época dele. Também é por isso que o magnetismo empregado pelos médiuns curadores é tão potente e produz essas curas classificadas de miraculosas, e que são devidas simplesmente à natureza do fluido derramado sobre o médium. Enquanto o magnetizador ordinário se esgota muitas vezes inutilmente em dar passes, tem a palavra passe agora, né? Pensando bem, né? Na desse espírita. Ou foi a tradução, teria que ver como está no original em francês. O médium curador infiltra um fluido regenerador, que é um fluido mais qualificado, pela simples imposição das mãos, graças ao concurso dos bons espíritos. Mas esse concurso só é concedido à fé sincera e à pureza de intenção. Sobre os milagres de Jesus, né? Jesus, nós colocamos em itálico porque nós sabemos que não tem o milagre no sentido clássico da palavra, que milagre seria então a revogação de uma lei divina, mas na verdade não existe. O que se chamou de milagre são fatos que até então o conhecimento humano não tinha condições de entender e compreender. E Kardec faz um estudo desses milagres no livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, o último livro dele. Então, de acordo com os ensinamentos do codificador, Jesus, como homem, tinha a organização dos seres carnais. Porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal. São palavras do codificador, de cujas fraquezas não era passível. Além disso, informou Kardec que a qualidade dos seus fluidos lhe conferiu imensa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem. Mas tem uma diferença: Jesus não precisava do quê? De espíritos. Compreenderam a grande diferença? Porque ele já alcançou um grau de pureza espiritual que os próprios fluidos já tinham grandes qualidades. Nós precisamos dos espíritos, nós, dentro do conceito de passe. Essa é a grande diferença. Jesus não atuava. Então, às vezes, alguns falam: Jesus era um grande médium. Também não é uma ideia que encerra a técnica espírita. Por quê? Porque médium tem que ter um espírito que fale por ele. Jesus não tinha. A não ser que o quando fala que era médium de Deus no sentido figurado, né? Falava em nome de Deus, nesse sentido. Então não era o médium no sentido que nós temos de médium, Jesus. Ainda segundo o codificador, é muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio do exercício, mas a de curar instantaneamente pela imposição das mãos, como Jesus fazia, essa é a mais rara. E o seu grau máximo se deve considerar excepcional. No entanto, em épocas diversas, e no seio de quase todos os povos, surgiram indivíduos que a possuíam em grau eminente. E é incrível Jesus, né? Tem alguns exemplos que nós trouxemos aqui, né? Lá no tanque de Betsaida, ergue o paralítico, dizendo-lhe: queres ser curado? Ele diz: levanta-te e anda, já é o suficiente. Então, realmente, a força magnética era muito grande. Em Cafarnaum, declara o enfermo de paralisia grave: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Só a fala dele, né, já magnetizava ali o doente. Impondo as mãos, cura o leproso citado por Marcos, do qual aciona a vontade de ficar bom.
Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. Olha o significado para ela limpo na questão espiritual, né? Limpo das impurezas morais. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. No Horto das Oliveiras, toca a orelha do soldado romano, que o Pedro tinha, né, atacado ali com um golpe, decepado pelo golpe de Pedro, cicatrizando-lhe o ferimento doloroso imediatamente. Cura a sogra de Pedro com diagnóstico de febre alta, tocando-lhe a mão e extinguindo o sintoma febril. Além de muitos outros. Então Jesus tinha um magnetismo e ele utilizava para chamar a pessoa à fé, né? Você quer isso mesmo? Ele perguntava em alguns casos, né? A tua fé te curou, né? Aquele soldado romano, né? Que estava com a filha, né? Com a filha, e ele já, a filha estava adoentada, e ele já, né? Falou: nunca vi fé aqui em Israel, só isso já estava curado, né? Ele tinha essa irradiação, né? Muito significativa, né? Eu acabei não fazendo slide sobre o que eu ia fazer, mas não dá tempo de falar sobre a irradiação. A Flávia, filha do Públio também, nossa, como que eu pude esquecer? Isso foi um pecado. Do Lira 2.000 anos, quem deu vai se lembrar, né? A Flávia, lembram, né? Eles foram lá para Jerusalém, Públio lembra, e a Lívia e a filha acabou sendo curada, né? Primeiro que tem aquele momento que eles estão lá, ela pega e fala, né? Que ela queria ver a menina, a criança, né? Queria ver o profeta Nazareno, todo mundo chora, né? Aí que a criança é levada para lá. E ela é curada à distância. Eu não falei só para os minutos finais a questão da irradiação, que é aquele. Aqui tem nos trabalhos mediúnicos, vocês fazem irradiação em favor de enfermos, ou de. Não fazem nenhum trabalho? No Hospital do Câncer que tem no mediúnico a gente faz. Então, para quem não sabe, irradiação é uma espécie de passe qualificado. À distância. O Herculano era um grande defensor. Ele falou que nós deveríamos fazer mais isso. Que nada mais é do que realmente uma concentração. Geralmente é feito, após quando do término do trabalho mediúnico. Acaba ali o atendimento dos espíritos, aí se concentra e começa a irradiação em favor de algum hospital, de algumas pessoas determinadas, enfim, de pessoas sofredoras. E é um passe, então, à distância que tem muito valor. Alguns falam: mas é um passe à distância, não tem eficiência. Não, tem muita eficiência. Porque o magnetismo, né, ele é conduzido por vinculações e pelo fluido cósmico universal. Ele atinge o seu destino. Oi? E a espiritualidade. E sem falar a espiritualidade. Então é um trabalho muito interessante de irradiação, muito importante, que deve ser, sim, fomentado, deve ser desenvolvido nas casas espíritas. Tá? Então, meus irmãos, se encerra o nosso curso, né? Foram 4 horas. Muito rápido, vimos alguns aspectos do passe, é só mesmo um curso para despertar algumas ideias em todos nós. Eu mesmo estudando para refazer os slides, eu aprendi muito novamente e cada vez que leio eu aprendo um pouco mais sobre esse tema tão instigante, que envolve esse mundo dos fluidos, que envolve ao mesmo tempo uma necessidade que nós temos de um auto-melhoramento. Todos reparam aí que o ser passista nada mais é do que um auxílio à nossa automoralização, de acordo com os postulados evangélicos. Então é algo que nós temos que nos dedicar. Quem está no trabalho do passe tem que se dedicar, tem que ter essa renovação, tem que ter esse cuidado consigo próprio, ver essas orientações. Temos que amadurecer alguns pontos aí que envolvem essa questão de fluidos, de fluidoterapia dentro do movimento espírita. Nós precisamos estudar um pouco mais isso, né, ver o que os espíritos querem dizer para nós, porque, como diz Kardec, a doutrina não é pronta. Os espíritos encaminham as mensagens, os livros, nós temos que elaborar o conhecimento. Ele falou isso, Kardec. Então o conhecimento é elaborado com o auxílio dos espíritos. Nada vem pronto do plano espiritual. Então nós temos que estudar tudo isso. Agradeço a oportunidade, o convite pela Cineia, cumprimento os amigos, os trabalhadores aqui da casa, que já somos amigos, né? Irmãos, né? Espirituais. Gosto muito aqui da casa, me sinto muito bem aqui no Meirei, gosto muito. E vamos então iniciar o curso daí, o nosso curso estudo, na verdade, das obras do André Luiz a partir de agosto aí, aqui na casa. Então é isso. Fazer a inscriçãozinha ali na frente já. A inscrição já estão abertas então. Quem tiver interesse, eu imagino que o curso deve durar em torno de 1 ano, considerando o período de férias, alguns feriados, em torno de 1 ano, para nós vermos as 13 obras do Espírito André Luiz, que é uma obra referencial para todos nós. Então quem tiver interesse, às segundas-feiras, das 19h15 às 21h15. Né? Eu coloquei 19h30. 19h30 é outro horário, que eu estou dando esse estudo lá no Ivone.
Às 19h30, às 21h30. Isso. Em razão do trânsito, né? Então é melhor. Então é isso. Já estamos no horário. Os espíritos têm os seus afazeres, né? E nós também temos os nossos, né? Só falar que a partir de segunda-feira já está no ar. Ah, sim. E você pode fazer a prece final. Ah, ok. Então, o site do nosso meio dele já disponibiliza então, um vídeo. Para quem quiser rever alguns outros pontos, né? Pode lá ter acesso. Só também um pontinho particular, eu abri o meu canal, o nosso canal, né, Pro Espírito, né, no Facebook e no Instagram. Então, por enquanto, são só de mensagens de texto que nós pretendemos fazer, mas no futuro quero colocar vídeos mais bem assim estruturados. Nosso futuro é difundir as ideias espíritas, né, nas redes sociais. Esse é o nosso objetivo. Então, quem quiser, participe lá dos canais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Por enquanto, só lá. Então, vamos fazer uma prece para o encerramento. Vamos nos concentrando, unidos nossos pensamentos em Deus, dizendo: Pai, obrigado por mais esse curso, por nos renovar as ideias, esclarecendo as nossas dúvidas. Pedimos, Pai, que prossiga nos iluminando, para que nós possamos edificar aquele reino que Jesus nos prometeu em nosso íntimo, com nosso esforço, mas com seu auxílio. Precisamos crescer em espiritualidade, precisamos, Pai, nos colocar à disposição da sua obra divina, porque sabemos que é aí que está a nossa felicidade. Pedimos, Pai, que nos dê compreensão das suas leis, que possamos praticá-las no nosso dia a dia, porque sabemos que o seu amor é que nos dá paz e que nos dá felicidade. Mestre Jesus, mais uma vez, como trabalhadores da sua vinha, pedimos que prossiga iluminando os nossos caminhos aqui, enquanto nos encontramos encarnados, ainda com dificuldades, às vezes com medo. Pedimos, Mestre, que nos dê coragem, que nos proporcione harmonia e crescimento espiritual. Por fim, nos dirigimos aos amigos benfeitores aqui da casa, aos nossos espíritos amigos, aos nossos espíritos benfeitores, que nos conduzam à prática do bem e que possamos corresponder aos ideais de enobrecimento a quem nos temos dedicado. É o que pedimos, Pai, em Teu nome, hoje e sempre. Assim seja. Então, obrigado a todos. Bom final de semana a todos.